Boa noite, pessoal. Nosso grupo é composto por mim, Guilherme, por Gabriel e por Afonso. E hoje nós vamos falar um pouco para vocês sobre capacidade de cargas do solo. Então, só adiantando, esse assunto é um pouco mais complexo, né? Porém, é muito importante para a nossa disciplina e para a nossa profissão. Mas nós não conseguimos aprofundar 100%, além do tempo e também porque nós vamos ver nas disciplinas futuras. Então, seguindo, né? Capacidade de cargas do solo é a tensão que provoca a ruptura do maciço de solo em que a fundação está apoiada ou embutida. A capacidade de carga do solo também é o maior valor possível de uma sobrecarga que não resulte em recalques excessivos ou ruptura por cisalhamento. Bom, esse assunto está diretamente ligado a fundações, onde são elas as mesmas que produzem a tensão, exercem a tensão e exercem a sobrecarga no solo, causando essa sobrecarga no solo. São elas que transmitem as cargas diretamente para o solo. Então, uma breve definição sobre que a fundação é a estrutura que permite a distribuição de cargas, como o peso dos materiais, para o solo na construção de casas, prédios, viadutos ou qualquer grande edificação que seja. E existem algumas características que definem diferentes tipos de fundação, como características do solo, peso específico, peso da edificação, materiais utilizados, o projeto estrutural, entre outros. E as fundações elas são divididas entre dois tipos, as superficiais e as profundas. As superficiais são aquelas em que a profundidade de assentamento da fundação no solo é menor que 2 vezes a sua largura e a carga é transmitida somente pela sua base, ou seja, ela somente está apoiada. Já as fundações profundas, ela possui o comprimento muito maior que sua largura e a carga é transmitida pela sua base e pelo atrito lateral, que no caso elas são escavadas. Aqui tem alguns modelos de fundações superficiais, são as por bloco, por sapatas, por vigas, radier, as mais usuais. E do lado direito nós temos as estacas metálicas, as pré-moldadas, as moldadas em loco e as escavadas tipo tubulões. Como eu já falei, a capacidade de carga é a tensão no solo. Então nós devemos por obrigação falar um pouco sobre as tensões também, onde os solos devem resistir com segurança à sobrecarga aplicada ao terreno, sem romper, sem deformar excessivamente e sem sofrer recalques por adensamento. Ressalta-se que na determinação da capacidade de carga, nos cálculos, devem-se considerar duas condições de comportamento, ou no caso duas restrições, que é a ruptura e a deformação. Nós temos aqui a fórmula da tensão admissível, que Gabriel também vai falar um pouco à frente, mas é a tensão máxima sobre o fator de segurança, onde essa tensão admissível resulta na tensão de ruptura, na tensão que gera o recalque excessivo, ou na tensão que gera o recalque excessivo por adensamento. As tensões limites para ruptura e recalque excessivo foram desenvolvidas de formas teóricas ou empíricas, relacionando os parâmetros do solo em ensaios de campo ou por ensaios de prova de carga, onde estudiosos e profissionais da área, fazendo seus testes no campo ao longo do dia a dia, descobriram, as tensões limite e correlacionando alguns parâmetros. Como nessa primeira figura mostra uma fundação superficial, onde está sendo exercida uma carga sobre ela, e nesses números aqui onde tem 2 e 3, é justamente onde ocorre a ruptura ou as deformações no solo, por cisalhamento, por recalque, enfim. Ao lado direito, essas outras duas figuras são
figuras demonstrativas de ensaios, uma de fundações profundas e a outra de fundações superficiais. Ainda sobre tensão, nós temos a tensão de ruptura versus a tensão admissível, que no caso das fundações diretas, tanto se pode trabalhar com a carga Q como tensões pressões médias P, sendo a tensão média que atua no solo, no caso na sua base de contato. Dessa fórmula que nós podemos ver, né, a tensão-pressão igual a carga sobre a área da base, que a área da base é o comprimento vezes a largura. Independente de se considerar carga Q ou tensão-pressão P, os conceitos de esforço de ruptura ou de segurança são os mesmos. Que agora nós vamos falar um pouco sobre eles, mas eu vou deixar a palavrinha com o Gabriel. Sobre a capacidade de carga de ruptura. A capacidade de carga de ruptura nada mais é que a carga limite, a partir da qual o solo começa a se romper. Se romper e a se deslocar, seja de forma sensível ou de uma forma excessiva. A gente tem também a capacidade de carga de segurança à ruptura, que é a maior carga transmitida pela fundação que o terreno consegue resistir com segurança. A ruptura independentemente das deformações que ali possam ocorrer. Essa capacidade de carga de segurança é determinada por essa fórmula que está aparecendo aí no slide, que nada mais é que a carga de ruptura, carga limite, dividido pelo fator de segurança. Já a capacidade de carga admissível é a maior carga transmitida pela fundação que o terreno admite em qualquer caso com a adequada segurança. Ou seja, é uma carga que o terreno aguenta sem que tenha risco de ruptura ou de deformações excessivas. E, portanto, a gente deve sempre, no projeto, adotar uma carga de segurança que seja superior à carga admissível, para evitar acidentes. Uma das formas de relacionar os coeficientes de segurança com os fatores que influenciam ele é através de tabelas. Essa primeira tabela, por exemplo, leva em consideração a propriedade do material, se pode ter ou não tremor de terra, a quantidade de água do terreno, as consequências que vão haver em caso de acidente, e a partir daí a gente pode definir se o coeficiente de segurança vai ser grande ou pequeno. Já essa segunda tabela relaciona o valor do coeficiente de segurança com o tipo de obra que se trata, o tipo de estrutura, em qual categoria ela se encaixa, se a prospecção do solo foi completa ou foi limitada, e se essa estrutura vai ser submetida à carga total de projeto ou não. Se ela pode vir a sofrer, né, a carga total calculada no projeto. Continuando, temos extensão admissível ou taxa do terreno, que nada mais é o seguinte: sendo P a pressão que causa a ruptura do solo e adotando-se, considerando P, que é a pressão que causa a ruptura do solo, e adotando-se um fator de segurança que seja adequado, a gente vai obter a pressão admissível. Admissível é a pressão que o solo a pressão P, que é aplicada ao solo, causa a sua ruptura. E adotando-se um fator de segurança adequado, a gente vai obter a pressão admissível, que vai ser a pressão que o solo resiste à ruptura e também a
Bem, vamos falar agora dos problemas, dos acidentes que podem vir a ocorrer. Nessa primeira foto, a gente pode ver um silo, a imagem de 2 silos, onde um deles acabou tombando devido à ruptura do terreno. Acidentes causados pela ruptura do terreno não são muito comuns, mas ocorrem. Esse daí a gente pode ver que o silo tombou, porém, devido à elevação lateral do terreno, ele parou nessa posição. Ele provavelmente iria tombar mais, mas a elevação do terreno acabou ajudando, evitando isso. Já na foto da direita, a gente vê um condomínio residencial lá do Rio de Janeiro, onde um dos prédios está inclinado. Essa inclinação se deve ao recalque do solo. Por isso, é muito importante a gente fazer o estudo de solo, entender como aquele solo se comporta para evitar esse tipo de acidente. Bem, agora vamos falar do cálculo da capacidade de carga. Esse cálculo pode ser feito de uma forma semi-empírica, ou seja, uma forma experimental, através da execução de provas de carga, e pode ser feito também utilizando fórmulas teóricas. São apresentadas 2 teorias, que são as teorias de Teilhard, que é considerado o pai da mecânica dos solos, e de Rankine. Rankine diz o seguinte, que quando o solo se contrai ou se expande, acaba gerando planos de ruptura. Esses planos de ruptura vão ser influenciados pelo que está acontecendo no solo, se é expansão ou contração, e também pelo ângulo de atrito daquele solo. Através dessa teoria que Rankine desenvolveu, ele chegou até essa fórmula que está aparecendo aí no slide, que é a fórmula para o cálculo da pressão limite de ruptura. Vamos falar agora da teoria de Terzaghi. Terzaghi desenvolveu uma teoria para fundações de 2 dimensões, fundações rasas. A partir dessa teoria, essa teoria foi sendo aperfeiçoada para outras situações, outro tipo de situações. Assim, vale destacar que ele considera 2 critérios de ruptura: a ruptura frágil e a ruptura plástica. Nesse gráfico aí da imagem, a gente pode ver as 2 curvas, C1 e C2. C1 é uma curva que representa uma ruptura frágil. A gente pode perceber que quando o pico PR é atingido, o pico de pressão média, o solo perde resistência assim de uma forma muito acentuada. Já no caso da curva C2, que trata da ruptura plástica, também conhecido como ruptura localizada, quando a pressão média PR é atingida, a pressão de ruptura, o solo ainda assim continua tendo o mesmo comportamento, continua se deformando da mesma maneira. Agora eu vou passar a palavra para Afonso, para ele dar continuidade à apresentação. Ainda sobre a equação de Terzaghi para a capacidade de carga do solo, a teoria foi apresentada em 1943 e ela tinha sido desenvolvida para uma sapata corrida no modelo de 2 dimensões. A profundidade da fundação ela deve ter, no máximo, o mesmo valor da largura da sapata. Né? Ela pode ser menor ou igual, a profundidade da sapata pode ser menor ou igual à dimensão da base, da largura da base, certo? A primeira fórmula que ele chegou
foi que a carga de capacidade do solo, Q, ela é igual ao peso específico do solo vezes a sua altura. Essa foi a primeira. Mas logo em seguida, nós vemos que ele levou em consideração outros fatores, né, que o solo pode apresentar para esse cálculo de carga. Então, os solos que contêm atritos e são coesos, eles têm uma características. Os solos granulares, eles não têm coesão, a coesão deles é igual a zero. Já os solos puramente coesivos, né, os puramente coesivos, eles possuem uma curva de ruptura, um ângulo de ruptura que Gabriel havia falado, igual a zero, que são os solos totalmente coesivos, né? Então, além disso, além dos tipos de solo, ele levou em consideração também os formatos das sapatas, porque a sapata ela influencia diretamente na distribuição, digamos assim, de cargas sobre esse solo. Então, uma sapata de formato retangular, ela transfere o cisalhamento ao solo de uma forma diferente de uma sapata que tem uma base retangular, por exemplo. Já no slide seguinte, nós podemos observar como eram feitos esses ensaios, né? Esses ensaios, eles eram feitos em laboratórios e quando era atingido a carga máxima, o terreno ele se desloca arrastando consigo a sua fundação, como mostra aí na figura. O solo passa do estado elástico ao estado plástico, né? Então a gente vê que praticamente a fundação ela não teve abalo nenhum, né? Ela não teve nenhuma trinca, nenhuma fissura, nem nada. Mas toda a carga foi transmitida ao solo e o solo mudando seu regime, né? O pilar, digamos assim, essa fundação, ela se locomoveu junto com o solo, certo? Então, com isso, né, foi possível observar com esse trabalho é a importância do dimensionamento geotécnico, a importância do projeto geotécnico. É necessário se fazer um estudo, uma perícia, uma avaliação geotécnica da área que você vai trabalhar, a fim de que não se obtenha resultados como o do prédio apresentado no Rio de Janeiro por Gabriel. Prédios com recalque, onde você, engenheiro, não vai passar muita credibilidade caso você faça um serviço assim. Então, a fase mais importante da obra é a fase de planejamento. Então, quando você for planejar com seu cliente, planeja logo essa parte aí, faz esse estudo geotécnico para ver se esse solo comporta toda a estrutura que você está colocando, se você não tem um solo colapsível, né? Então, tudo isso é necessário. Uma coisa que é bastante legal é que não é muito comum acidentes nas fundações devido à ruptura do terreno, certo? É mais comum os recalques. A gente vê isso muito localizado em prédios caixões, né? Na região do Recife mesmo, aqui no estado de Pernambuco, era bastante evidente isso, a gente via muito isso. E o projeto de fundação, ele é uma das maiores dificuldades para a gente diante disso aí, diante dessa falta de conhecimento geotécnico. Então, isso é o que se deve buscar, né, a fim de que o trabalho seja concluído com êxito, né, e perfeição. Sem mais, eu gostaria de agradecer a todos e a professora
pela oportunidade de apresentação desse trabalho. Aí encontram-se as nossas referências e nos colocamos à disposição para qualquer dúvida. Ok? Muito obrigado. Uma boa noite.